A polêmica saída de Juscelino do Ministério das Comunicações. Por que ele pediu demissão? Foi realmente uma decisão pessoal ou um resultado de pressões políticas? O que pensa o PT? E o que diz a oposição? Fica nesse vídeo e entenda tudo. Juscelino pediu demissão no dia 8 de abril de 2025, após ser formalmente acusado de corrupção pela Procuradoria-Geral da República. O caso envolve desvio de verbas públicas que seriam destinados a obras de pavimentação no Maranhão, seu reduto eleitoral. Em sua carta de renúncia, Juscelino alegou inocência e afirmou que estava deixando o governo para focar em sua defesa. Essa é a primeira baixa do governo Lula desde o início do terceiro mandato. Porque é o custo, na verdade, de um lado deixa eu falar. Eu vou falar para você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão. Eu te confesso que ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, sabe, saiu toda a denúncia dele. Então, era a primeira vez que eu encontrar com ele. Ele deve ter pensado, bom, o Lula pode fazer comigo o que o Chaves fazia. Mandava a ministra embora naquele programa de televisão dele. Então, o que eu fiz? Veja, há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Há um pedido de indiciamento que tem que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República. Não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, sabe, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Primeiro, a verdade só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Ele sabe disso. E o senhor já pensa num plano B? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, pediu demissão depois das denúncias por suposto desvio de emendas parlamentares. Ele nega as irregularidades. Juscelino Filho vai deixar o Ministério das Comunicações para organizar sua defesa, depois de ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de recursos. A decisão veio depois de uma conversa por telefone com o presidente Lula. Agora o STF vai decidir se aceita a denúncia, o que tornaria Juscelino réu. O caso está sob sigilo. As investigações têm como base o suposto desvio de mais de R$800 mil em emendas parlamentares para a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O dinheiro teria sido usado na contratação de empresas de fachada para a pavimentação de ruas de Vitorino Freire, município no interior do Maranhão, e de uma rodovia que leva à fazenda da família de Juscelino. A prefeita da cidade é irmã do ministro. O presidente Lula ainda não se manifestou. Juscelino Filho vai reassumir o cargo de deputado federal pela União Brasil do Maranhão. Ele estava licenciado desde 2023, quando assumiu o Ministério das Comunicações. Em junho do ano passado, a Polícia Federal indiciou o ministro. Em nota, Juscelino afirmou que as acusações são infundadas e que a decisão de sair é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Também por nota, a União Brasil disse que a iniciativa demonstra responsabilidade e compromisso com a transparência. A Codevasf esclareceu que os convênios com o município de Vitorino Freire foram submetidos a criteriosas auditorias internas. Com a saída de Juscelino, União Brasil deve indicar outro deputado para o ministério. O principal cotado é Pedro Lucas Fernandes, líder do União na Câmara. Eu acho que essa não é a velha política. Essa é a política do Brasil. A gente talvez tenha visto uma exceção, a única que eu consigo me lembrar, no governo de Jair Bolsonaro, onde as pastas foram... Primeiro, o número de pastas de ministérios foi reduzido e depois a gente viu pessoas capacitadas, algumas fenomenalmente capacitadas, ocupando os ministérios. Fora desse período, o que a gente vê são políticos ocupando os ministérios. E quando um político senta numa cadeira do ministério, ele faz a mesma coisa que ele faz quando senta numa direção de uma estatal. Ele vai promover os seus interesses, ele vai usar aquela máquina, aquela estrutura para promover coisas que o avancem politicamente. Quando a gente pensa no Ministério das Comunicações, quando a gente pensa em tudo que
envolve, né, esse ministério. A gente está falando, por exemplo, de coisas como comunicação por satélite. A gente recebeu a notícia agora, não sei se a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas que aquele pedido do Elon Musk para ampliar o número de satélites da Starlink teria sido aprovado. Isso é um exemplo das coisas que estão envolvidas nas atividades que são controladas, regulamentadas pelo Estado. Então, são coisas muito sérias. Ministério da Comunicação, Ministério da Educação e Cultura, o que eles fazem ou deixam de fazer ajuda ou prejudica muito o desenvolvimento do país. Infelizmente, os ministérios são usados como moeda de troca para formar alianças políticas. Isso de uma forma, talvez, que se vê em poucos países do mundo. Mas eu tenho pouca esperança, Caniato, de que isso vá mudar, pelo menos até a eleição do ano que vem. Dentro do próprio governo, a pressão já era forte. O PT, partido do presidente Lula, vinha manifestando desconforto com a permanência do ministro no cargo. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, chegou a pedir publicamente o afastamento de Juscelino, alegando que ele deveria se explicar fora do governo para evitar desgastes. Mesmo sem um pedido direto de Lula, a expectativa era de que ele seria demitido caso a denúncia fosse oficialmente aceita. A oposição, por sua vez, foi ainda mais incisiva. Parlamentares como Eduardo Girão e Damares Alves cobraram a exoneração imediata do ministro. Eles acusaram o governo de ser leniente com a corrupção e apontaram a permanência de Juscelino como um exemplo negativo para a sociedade. Essas críticas vinham desde a primeira investigação da Polícia Federal, ainda em 2024, e ganharam força com a formalização da denúncia pela PGR. Apesar de ter sido anunciado como um pedido de demissão, tudo indica que a saída de Juscelino foi resultado direto da pressão política. Com denúncias graves, oposição em cima e aliados desconfortáveis, a permanência dele se tornava cada vez mais insustentável. Lula sinalizou nos bastidores que havia uma decisão se a denúncia fosse aceita, o que acabou acontecendo. E você, o que acha dessa saída? Foi justa? Deveria ter acontecido antes? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreva para mais análises de política nacional. Até a próxima.